Olá! Olá, como sempre fazemos todas as segundas-feiras, aqui estamos novamente para mais uma leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos trazendo grandes esclarecimentos e, por que não dizer, grandes alertas para todos nós que trilhamos, essa caminhada, nos esclarecendo, recebendo consolo à luz dessa doutrina. Como sempre fazemos, antes de iniciarmos as nossas tarefas, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão, nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Também rogamos a nossa Mãe Santíssima, o amparo e a proteção para mais esse estudo. Que possamos estar receptivos a tudo aquilo que quiserem nos dizer através dessa leitura. Que as palavras venham espontâneas, de conformidade com a lei de amor, com a tua lei de amor, Mestre Jesus. Que a nossa Mãe Santíssima nos envolva com seu manto, nos acalente no seu colo de mãe, que dirija a nós seu olhar de misericórdia e de amor. E assim, amparados e protegidos por esse plano espiritual que tanto nos auxilia, contando com os nossos mentores, nossos anjos guardiões, iniciamos a nossa tarefa e agradecidos somos por tanto amor, tanta misericórdia com todos nós, irmãos de humanidade, tão pequenos, tão errantes ainda na caminhada. Muito obrigada, que assim seja. Paramos no nosso 29º vídeo, quando os irmãos Germano e Dr. Carneiro de Campos, nos diz o livro, na página 71, que também se faziam notar os infiltrados graças à negligência de alguns irresponsáveis companheiros mais interessados nas projeções mundanas e nos seus desvios que no serviço de libertação pelo amor, gerando distúrbios. Ele fala aqui porque a Casa Espírita, o Centro Espírita, estava em atendimento fraterno. Quem lembra, que eles atenderam um menino que veio amparado pela mãe desencarnada já até o centro pedir ajuda. Eles já tinham perdido o pai, a gente fala perdido, mas sabemos que ninguém perde porque não são coisas, Eles partem antes de nós. Essa é a maneira correta. Mas enfim. E esse menino, que aparentava 16 anos, estava muito triste porque a mãe também tinha partido de maneira repentina. Então ele ficou órfão. E nessa tristeza dele, nessa depressão, um inimigo dele desencarnado se achegou. E esse inimigo se achegou a ele e estava induzindo ele, vamos dizer assim, ao suicídio, influenciando esse menino
para que cometesse o suicídio. Só que esse menino tinha um grande potencial para ser um futuro trabalhador da casa. E aí eles também relatam aqui que a cada 2 horas tinha um espaço para uma palestra. Então, no meio daquele atendimento fraterno, o Centro Espírita fazia uma palestra, e é isso que é importante. Não só ficar doando, vamos dizer assim, o que a casa tem para oferecer, mas tem que também esclarecer os irmãos que ali chegam, porque senão o irmão pode ter uma ilusão de que vai lá numa casa espírita. Muitas vezes tem irmãos que saem dizendo aquela casa espírita não é forte para mim. Não, se eu não mudar as minhas atitudes, se eu não fizer a minha parte, nenhuma casa será boa o suficiente para mim, porque a mudança é de dentro para fora. Então muitos vão esperando receber a cura. Então é muito importante o esclarecimento. Bom dia, amiga Tereza. Então, isso é de suma importância que os dirigentes das casas compreendam isso. E aí, iniciando no nosso vídeo número 30, diz assim: na sala dedicada às costuras em favor das gestantes pobres e das crianças maltrapilhas, o antigo ledor do Evangelho havia sido retirado, porque as senhoras não mantinham simpatia por ele e porque lhes parecia maçante a leitura da obra consoladora, abrindo espaço à maledicência, ao anedotário chulo, às gargalhadas vulgares. Ou seja, essas irmãs que estavam lá fazendo uma caridade também foram influenciadas. Como disse aqui, que o doutor Carneiro de Campos e o irmão Germano se deram conta que ali tinham irmãozinhos infiltrados, né? Porque graças à nossa invigilância. Então, o que fizeram? Ficou maçante a leitura do Evangelho. O senhorzinho que ia para lá ler o Evangelho enquanto elas costuravam foi expulso. E aí começou a maledicência, e as costureiras começaram com a maledicência, né? Anedotário, gargalhadas vulgares. Por que tudo isso? Os irmãozinhos encontraram um campo para que ali só germinou o conteúdo, como sempre falamos, o conteúdo está em nós. Nós oferecemos esse conteúdo. Então não podemos sair por aí culpando, dando 100% de culpa para eles. Elas fizeram com que o senhorzinho que lia o Evangelho se retirasse, deram campo, deram brecha para os irmãozinhos virem, e aí começou tudo errado. Era lamentável ouvi-las na casa dedicada a Jesus, criticando umas às outras. Enquanto na sala da diretoria, o gestor, sempre desconfiado com os companheiros que se lhe apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. Então, quer dizer, lá na diretoria também. Por que eram adversários? A guerrinha pelo poder. Então, ele tinha aquele receio, considerava os irmãos de caminhada adversários, poderiam tomar o poder. A tesouraria também apresentava situação desagradável em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição, que era um gastador descontrolado, como se os recursos angariados para as finalidades elevadas lhe pertencessem para uso pessoal e familiar. A surdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual, vigiando cada membro
e assacando acusações impiedosas num grupo dedicado à fraternidade e ao amor sem raça. Eis porque os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontravam gerando desídia, revolta e perigosos conluios para a derrubada dos companheiros que administravam o patrimônio material. Lamentável esse comportamento, tendo-se em vista Jesus como modelo para todos os nossos atos, facultando que os seus adversários passassem lentamente a ganhar espaço e movimentar ações no santuário de amor. Então, em todos os setores daquela casa espírita, os irmãozinhos já haviam se infiltrado. Mas haviam se infiltrado por quê? Porque quem deixa as brechas somos nós. O irmão Elvídio, no entanto, demonstrava paz íntima, pois que sabia não faltar o socorro dos céus. E emocionado com as atividades espirituais do grupo dirigido pelo Dr. Bezerra, agora enriquecido com a presença do venerando Macário, iria reconduzir o rebanho a Jesus e reedificar sobre os escombros a casa da verdade, onde não mais o joio das disputas nasceria ao lado do trigo da solidariedade. Então, o irmão Elvídio contava com esse auxílio bendito, divino, para readquirir. E isso, nós os convidamos, Joyce. Bom dia. Nós os convidamos, são nossos convidados, não podemos culpá-los inteiramente. Nós abrimos a porta com as nossas condutas, os nossos pensamentos. Às vezes não agimos, mas pensamos, e aí já os atraímos. Em nossa movimentação pelos diversos setores da oficina de amor e caridade, percebemos a presença do mulá, semi-adormecido e conduzido com carinho por alguns dos mentores, de modo a que tomasse conhecimento, mesmo nesse estado de pouca lucidez, do que se realizava na abençoada instituição que ele pretendia destruir sob os injustos argumentos de perseguições sofridas no passado. Lembram do mulá, né? Era o que estava chefiando ali todo esse bando, né? Essa legião de irmãozinhos. As horas pareciam insuficientes para o atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria, procurando desincumbir-se das responsabilidades que lhes diziam respeito. A ordem é, sem dúvida, a representante excelente do bem, porque onde vige, tudo se passa com equilíbrio, sem desajustes nem precipitações. Quase inesperadamente, chegara a noite e verdadeira multidão compareceu para a conferência doutrinária habitual, na qual deveria expor a doutrina conhecido servidor do Evangelho, muito afeiçoado pelo público em razão da beleza do seu verbo, mas, sobretudo, em decorrência dos exemplos de sua vida cristã, dedicada aos necessitados de todo o Jaez. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem a disciplina e o equilíbrio no recinto, evitando a entrada dos perturbadores de ambos os lados, especialmente
os muitos espíritos ociosos arregimentados pelos perversos inimigos em atividade. Gentis e severos, não facilitavam a entrada dos perseguidores contumazes de muitos frequentadores, menos ainda daqueles que tinham as intenções doentias de gerar confusão. Então, a gente vê aqui que aquilo que nós já sabemos na prática, que muitos de nós já chegamos no centro espírita levando os nossos amigos, os nossos afins conosco. Então, já tinha ali os trabalhadores do plano espiritual cuidando e separando, não deixando os perturbadores entrar. Tal a importância daquele irmão que era verdadeiramente um seguidor do Evangelho, que iria fazer a doutrinária da noite, a exposição doutrinária. Nada obstante, em alguns casos de obsessões subjugadoras, permitiam que se adentrassem o paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual de ambos nos seus embates infelizes. Dessa forma, poderiam ser beneficiados pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Aqui cabe um parênteses, né? Que às vezes está há tanto tempo grudadinho ali, vamos dizer, porque aqui fala obsessões subjugadoras, né? Então ele está tão grudado ali que até é um certo perigo fazer essa separação. É perigo para o encarnado, vamos, né? É bem importante isso. Tem explicações na nossa literatura quanto a isso. Então, quando traz os dois juntos, nesse caso, né? Os dois recebem tratamento. Apesar de todo cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsidiada, em descontrole total, rodopiou nos calcanhares e estorcegou numa crise convulsiva, como se fosse de natureza epiléptica. Sob controle de feroz adversário, tinha também os centros cerebrais afetados pelos fluidos espúrios do inimigo que a martirizava havia alguns anos. A cena constrangedora teve imediata diminuição dos seus efeitos, porque acorreram em sua ajuda os membros da vigilância, que procuraram retirá-la da sala e, com a aplicação de passes, afastar o malfeitor espiritual, auxiliando-a na recuperação da lucidez, quando, constrangida, foi dominada por choro atormentado. A tentativa de provocar desconforto na plateia interessada logo se deu lugar ao silêncio e à harmonia ambiental. Nesse momento, às 20 horas, teve início a reunião doutrinária com admirável exposição espírita. A magia da palavra do expositor penetrava os presentes com bálsamo, aplicado com ternura e cuidado. Evocando a figura do Nazareno, atendendo às multidões, a sua infinita paciência e compaixão, o orador o comparava aqueles aos dias atuais, caracterizados pelos sofrimentos de variada manifestação, ao tempo em que se referia à necessidade de buscar-se Jesus, nele encontrando o refúgio indispensável à conquista da harmonia. Então ele fazia uma comparação do tempo de Jesus lá do sofrimento com os dias atuais. Então a importância, a necessidade de atualmente também buscarmos Jesus, encontrando nele o refúgio para conquistarmos a harmonia.
Visivelmente inspirado pelo mentor da instituição, elucidava que a função precípua do espiritismo não são a cura física, o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser provêm do seu mundo íntimo, são resultados das suas ações infelizes, e enquanto não houver um real sentimento de edificação interior, os pacientes mudam de enfermidades, permanecendo assinalados pela aflição. Aquilo que sabemos e que sempre falamos é de dentro para fora. Não adianta buscarmos um centro espírita ali, outro lá, se não nos melhorarmos, se continuarmos com os nossos mesmos vícios e defeitos. Como falamos, se não apararmos as nossas arestas, nada feito. Podemos até mudar de doença, de enfermidades, como diz aqui. Jesus não veio como remendão de roupas gastas. Olha que lindo. Como libertador das condutas infelizes que geram desconforto e se apresentam como sofrimentos. Os benfeitores espirituais, por sua vez, são amigos generosos e devotados que socorrem, mas não podem impedir que as consequências dos atos insanos apresentem-se naqueles que procedem mal. Então não podemos pedir milagres se nós continuamos agindo no mal. Torna-se indispensável a mudança das paisagens mentais, de modo que o comportamento se torne saudável, dando lugar a uma existência equilibrada, na qual se desenvolvem os recursos inatos da evolução espiritual que estão ao alcance de todos. O tema foi trabalhado com beleza, sem notas de ridículo ou de vulgaridade, por tratar-se de algo muito significativo, a todos convidando à reflexão e à alteração de conduta. Ao terminar, foram aplicados passes coletivos por diversos médiuns, tornando o ambiente saturado de vibrações, de harmonia e de bem-estar. Logo após, a reunião foi encerrada. Alguns participantes retornaram aos lares, enquanto outros prosseguiram nas buscas das orientações que necessitavam para o prosseguimento das lutas. Muito, muito importante, como todo esse livro é, nos alertas para as nossas condutas, para os nossos pensamentos, como estamos agindo dentro do nosso centro espírita, dentro da nossa casa. Estamos falando mal de um irmão para outro? Estamos lá para agregar ou para separar, para dividir? O que estamos realmente fazendo nas nossas casas? E mais importante, fora delas, porque assim como somos médiums 24 horas, somos espíritas, deveremos sempre ser 24 horas. Então, nos reeducar, como nos alerta aqui, de nada resolve, podemos até mudar de enfermidade, mas se não nos melhorarmos, evoluirmos moralmente, porque a cura é de dentro para fora. Vamos pensar um pouquinho nisso. Estamos encerrando aqui o nosso 30º vídeo. Os outros estão no meu canal, Elenita Passos. Vamos uma vez mais elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, agradecendo aos nossos mentores, nossos anjos guardiões, pelo amparo, pelos esclarecimentos, pelos alertas,
e por tudo aquilo que nos leva à reflexão. Se sabemos por que viemos, se a doutrina nos esclarece o que estamos fazendo aqui e para onde iremos, o que nos falta para tentar nos melhorar sempre, a cada dia um pouquinho mais. Melhorar, fazer a nossa reforma íntima, olhar para dentro de nós, nos conhecermos, amar o próximo como a nós mesmos, enfim, colocar, Mestre Jesus, a tua lei de amor e de caridade em prática no nosso cotidiano. Abençoa-nos, Mestre Jesus, abençoa-nos, Mãe Santíssima, que tenhamos todos uma semana de paz, de amor, de harmonia, de união em todos os lares. Por tudo somos gratos. Muito obrigada. Que assim seja. Até a próxima segunda-feira, se Jesus permitir. Um beijo no coração.